Olá, meu nome é Jaqueline, eu sou acadêmica do curso de Terapia Ocupacional e hoje eu vou responder aqui algumas perguntas que me trouxeram aí nos comentários sobre terapia ocupacional, sobre o meu curso e outras questões que surgiram sobre a terapia ocupacional de uma forma geral. A primeira delas é sobre as aulas práticas do curso de terapia ocupacional que eu faço na Universidade Unicesumar, no modelo híbrido. Então, na Unicesumar, quando eu entrei, né, no período que eu entrei, me informaram que as aulas presenciais seriam a partir do terceiro ano, que foi o que eu comecei esse ano agora. Eu estudei agora nesse primeiro... A Unicesumar divide em módulos, né, o curso. Então, nesse primeiro módulo, eu estudei as matérias de recurso terapêutico, avaliação e diagnóstico. E na parte online eu aprendi toda a teoria, todos os recursos, todas as avaliações, e aí chegou a hora da prática. A aula prática, ela é feita uma vez por semana, a gente fica 4 horas dentro do polo, com o professor lá, mas a gente tem toda a assistência e as práticas são feitas com o auxílio do professor, a gente faz, ele avalia e explica o que a gente pode melhorar, o que ficou mais ou menos. Então, assim, tá bem estruturado, tá? Tá bem estruturado. A segunda questão que mandaram, né, nos comentários também, foi a respeito do diploma e do reconhecimento, né, pelo CREFITO. E aí é outra questão também que às vezes, assim, gerou muita confusão, principalmente por conta da movimentação do CREFITO e do COFITO a respeito dos cursos híbridos, porque o COFITO não aceita que a gente faça curso híbrido, porque tem esse preconceito e tem essa questão de curso da saúde ter que ser presencial. O que depende, né? A gente tem que avaliar direitinho cada estrutura, cada necessidade e, ao meu ver, é uma rigidez que não necessariamente deveria estar ali, né? Então, sobre o diploma. O diploma, o reconhecimento do curso, aliás, ele é feito pelo MEC. Todo curso de ensino superior, tecnólogo, técnico, etc., ele precisa ser validado e reconhecido pelo MEC. Se o MEC autorizou o curso, é porque ele foi lá, ele avaliou, ele viu a estrutura. A avaliação do MEC é muito complexa, tá? Eu pesquisei também, eu perguntei para alguns professores, coordenadores de curso também, e eles explicaram que essa avaliação do MEC ela é uma coisa bem robusta, bem complexa, tem auditoria, tem as provas, né, que faz também para avaliar a questão do rendimento dos alunos. E se o MEC autorizou, é porque a faculdade está dentro do que é especificado, tem pelo menos um mínimo exigido para que forme profissionais. Então, se o MEC autorizou, o CREFITO ele não pode interferir, ele não pode dizer que seu diploma não é válido se o MEC validou o seu diploma. Você precisa ter um diploma que seja validado e reconhecido pelo MEC. Se você tem, o CREFITO não pode negar fazer o seu registro. Com relação aos estágios também, que foi uma pergunta que surgiu ali, se a faculdade dá suporte, se é fácil, se é difícil. Eu ainda não cheguei nessa etapa, né? Eu vou fazer estágio só no ano que vem. Mas eu já andei uma sondada, já andei perguntando, já fui procurar saber, porque é uma preocupação minha também, né? Porque eu vou precisar. Mas a questão da facilidade, ela depende muito da região que você tá, né? Se você tá numa região que tem muito TO, que eu acho muito difícil, porque tem muito pouco, mas se você está numa região que tem muito profissional, que as clínicas já estão todas com a equipe preenchida, que a população não tem essa demanda pela terapia, pode ser que você sinta aí um pouco de dificuldade para conseguir o seu estágio. Com relação à faculdade, a faculdade já tem convênio com as principais empresas aqui da cidade, tem convênio com a prefeitura, tem convênio com a parte da educação também, e algumas outras instituições onde a gente pode realizar o nosso estágio.
E a gente também pode ir atrás da empresa, se por exemplo eu trabalho numa clínica e ali tem, né, um profissional que possa ser ali o supervisor de estágio e aceite, eu posso também propor para a faculdade fazer um convênio com essa clínica, com essa instituição, com essa empresa. Então, não tem, assim, eu acho que em toda a faculdade, viu? Não é uma exclusividade da Unicesumar, não. Mas tem essa questão, né? Ela já tem os convênios, né, com os principais lugares onde a gente pode fazer, onde possivelmente a gente irá fazer o estágio. Mas só quando eu chegar nessa etapa é que eu vou poder falar com propriedade se foi fácil, se foi difícil. A outra questão que surgiu também nos comentários foi a relação da terapia ocupacional com a saúde mental e como que está o mercado em relação a isso. Falando da minha cidade, a prefeitura aqui de Pouso Alegre já abriu vários editais de contratação para terapeuta ocupacional. E a maioria deles foi para atuar no CAPS, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que é para onde vão os pacientes ali que têm demanda de atendimento, normalmente pacientes com algum diagnóstico de transtornos mentais, né, e também o CAPS-AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial para usuários de álcool e drogas, que também trabalha ali as questões de saúde mental, né. Então, aqui o mercado de trabalho está carecendo de profissional. A relação ali da terapia ocupacional com a saúde mental é na questão do tratamento desses diagnósticos, né? Às vezes uma pessoa com depressão, com ansiedade, com os casos mais acentuados ali, a pessoa que tem um transtorno, né, de personalidade, ou às vezes outros diagnósticos mais complicados, que precisam de um acompanhamento, e aí a gente vai tratar as questões sociais, né, as questões de tratamento específico de cada um. E de novo, é o que eu falei no outro vídeo, a terapia ocupacional ela é muito focada no indivíduo e na necessidade de cada indivíduo. Mas a gente vai trabalhar principalmente ali questão de convivência, de trabalhar a ocupação dessas pessoas, para devolver para elas ali essa funcionalidade, esse pertencimento à sociedade e também um bem-estar social, né, psíquico e social, para que a pessoa volte a participar da sociedade e volte ali a executar as suas ocupações com qualidade de vida, né? Então, a relação da TO com a saúde mental é focada mais, assim, a gente faz, enxerga o indivíduo como um todo, mas na saúde mental a gente vai focar nessa questão aí de pertencimento, de socialização, de integração da pessoa na sociedade, de preencher ali a pessoa, o tempo da pessoa com atividades que sejam significativas para que ela possa voltar a ter essa interação social com segurança e com confiança, né? Outra questão que surgiu também é se a terapia ocupacional serve somente para tratar questões de saúde mental. E não. A gente tem aí uma demanda maior de questões mentais, né? Tanto dos transtornos mentais, né? Tem muito agora a questão do transtorno do espectro autista. Falei no outro vídeo sobre a questão do TDAH também, que são, na maioria ali, questões de saúde mental, né? Mas a gente trabalha também questões físicas, né? Pessoas que tiveram ali algum comprometimento motor ali, porque teve algum acidente, ou às vezes a pessoa que teve um AVC e teve um comprometimento dos membros, e a gente vai trabalhar também essa questão física, né? Trabalha também junto ali com o fisioterapeuta a questão de respiração, às vezes a pessoa tem ali um problema respiratório e precisa, né, trabalhar a questão da ocupação relacionada ali à questão da respiração. Então, tem várias áreas, né? A gente trabalha também com a questão dos cuidados paliativos, né? Trabalha juntamente com famílias, né?
às vezes um paciente que está já em cuidado paliativo, a família também precisa dessa assistência. Então tem várias áreas, né? Eu comentei, tem um vídeo já que eu falei sobre as áreas onde o terapeuta ocupacional pode atuar. Então, só que como a gente trabalha com o paciente como um todo, né? Não somente, a gente não pega só uma questão, ele tem TEA, então vamos tratar o TEA. Não, ele tem TDAH, vamos tratar isso. Ele tem ali uma deficiência intelectual, então vamos tratar isso. Não é essa a proposta. A proposta é olhar para a pessoa como um todo e, a partir da necessidade dela, da demanda que a pessoa traz pra gente, é que a gente vai tratar e vai desenvolver ali um plano terapêutico para melhorar a qualidade de vida da pessoa, né? E me pediram sugestão de livros. Eu já fiz um vídeo aqui com indicação de livros. Tem mais livros que meus professores sugeriram, eu ainda não li alguns deles, mas eu vou trazer para vocês também a indicação. Vou tentar ler primeiro para depois trazer aqui já com a minha opinião sobre cada um. Mas eu vou fazer depois um vídeo separado só sobre as indicações de livros, tá? Outra questão que surgiu é sobre não tratamento, mas a questão de como lidar com idosos, né? Quais atividades fazer, principalmente pessoas com Alzheimer, né? Idosos com outras demências, né? Mas a questão do idoso, principalmente, né, que é uma questão que eu discuti essa semana com os meus professores, na prática de muitos profissionais, é tratar os idosos como crianças. Então, a gente tem que ter esse cuidado de olhar para a pessoa idosa e enxergar uma pessoa que já viveu uma vida. Não é uma pessoa... Não é infantilizar a pessoa, não é porque ela perdeu habilidades. Principalmente a pessoa que tem ali demência, como Alzheimer, né? Que perde memórias, que perde ali algumas funções cognitivas, a gente não pode diminuir ela e transformar ela numa criança, infantilizar, né, o idoso. Porque por mais que ele tenha ali alguns déficits e algumas perdas, né, ele tem uma vivência, ele tem uma experiência, ele tem uma sabedoria e a gente tem que olhar para o idoso e pensar que ele, antes de ser idoso, ele foi uma pessoa adulta e funcional e ele tinha ali os gostos dele, as preferências dele e focar mais nisso, né? Quando a gente vai pensar em atividade específica para pessoas específicas, a gente tem que pensar que ela é uma pessoa específica. Então, se ela é uma pessoa específica, tem algumas características que são só delas, tem algumas coisas que só ela faz, que só ela gosta. Então, olhar para esse idoso, quem tem aí algum idoso em casa, quem é cuidador, quem é filho, neto, que cuida de idoso, e você quer fazer alguma atividade, quer propor alguma ocupação aí para preencher ali o dia dessa pessoa e tornar ali essa atividade mais significativa e mais e agregar mais ali no dia da pessoa, olha para esse idoso e pergunta para ele o que ele gosta. Quando é uma pessoa que já não consegue mais ter esse diálogo funcional, tenta lembrar, né, o que a pessoa gostava, pergunta, né, se você é neto, pergunta para os seus pais, né, se você é filho, pergunta para os seus tios, para os parentes, ou busca aí na sua memória, né, se você é uma pessoa que já conviveu a vida toda com esse idoso, certamente você vai saber quais são as preferências dele, o que ele gostava de fazer, quais eram os hobbies, quais eram os trabalhos que ele fez durante a vida, e trazer um pouco disso para a realidade dele hoje. Às vezes o idoso não tinha nenhum hobby na fase adulta, ali, na juventude, mas quando ele aposentou, ele começou a fazer algum trabalho manual, ele começou a fazer pintura, ou ele começou tocar um violão, cantar. Então trazer essas atividades que têm significado para a pessoa, né? Para não fazer coisas assim aleatórias e principalmente não trazer atividades infantis.
Porque isso não vai fazer a pessoa melhorar o quadro dela, né? Quando a gente fala de idoso, a gente não tem essa visão de progressão, né? A gente tem uma questão de melhoria de qualidade de vida. Então, procure atividades que vai trazer significado para essa pessoa, coisas que ela goste, né? Não necessariamente uma atividade aleatória que você pegou na internet, né? Conforme eu for desenvolvendo um pouco mais aqui as minhas pesquisas e os meus estudos, eu vou tentar trazer de uma forma um pouco mais estruturada, né, essa proposta de atividades, né. Mas se você tem dificuldade para propor atividades para esse idoso, né, que está com você, você pode também buscar recurso nos serviços de saúde, né. Você pode, nos postos de saúde, eu como sou profissional da saúde, eu trabalho no posto, no ESF, né, a gente tem, dentro da nossa equipe lá de trabalho, uma abertura muito grande para orientar os nossos pacientes e principalmente os cuidadores, né, que trabalham aí com os idosos, né. Então procure aí uma unidade de saúde e converse com um enfermeiro, se tiver um psicólogo, tenta pede uma orientação para ele a respeito de atividades que sejam interessantes. Se você tiver um terapeuta ocupacional dentro da unidade, pode ser interessante você solicitar um atendimento, né? Não é a realidade de todos os municípios, né? Mas tem lugares que tem. Aqui na minha cidade não tem, né? Terapeuta no posto de saúde. Nas equipes de ESF, pelo menos, não tem. Mas tem cidades que tem, né? Então procure aí a unidade básica de saúde e peça aí uma avaliação de um terapeuta ocupacional, se você tiver acesso a ele, ou de um psicólogo, ou do enfermeiro mesmo, né? O enfermeiro também tem aí condições de avaliar, né? E te orientar também, te ajudar, né? Então, eu vou tentar trazer mais conteúdo voltado para pessoa idosa também, conforme eu for aprendendo mais. Então, deixa o seu comentário aqui no vídeo se tiver alguma outra dúvida. E eu vou tentar trazer mais coisas interessantes nos próximos vídeos. Tá? Até a próxima.